Saudações! Mais um sábado para discutirmos o direito previdenciário. Nessa semana, iremos falar de auxílio reclusão. Claro, com ela, Natuza Chaves. Rapidinho, após a vinheta. Saudações! Estamos de volta, em definitivo, agora para falar sobre auxílio reclusão. Mais um episódio da nossa série Entenda o seu direito previdenciário. Comigo, Natuza Chaves. Satisfação. Tudo bem, Ted? Saudação para você que está aí também nos assistindo, acompanhando nosso programa. É um prazer sempre estar com você e hoje nós vamos trazer mais alguns esclarecimentos sobre auxílio reclusão. Esse benefício aí, em algum momento tão polêmico, né? Mas que nós vamos esclarecer aqui tudo para que você tenha o melhor entendimento possível sobre isso. Pronto. Para começar, Natuza, eu já lhe pergunto, me diga que tipo de benefício, como é que é o auxílio reclusão? Certo, Ted. O auxílio reclusão, ele é um benefício que ele é pago decorrente de um segurado do INSS e que em algum momento da vida ali ele foi preso. Aconteceu alguma coisa na vida dele, algum fato ali decorrente de diversas nuances que podem acontecer e ele foi preso. Então é importante ressaltar que existe esse benefício ligado também a esses casos. Pronto, há esse amparo nesta situação, né? Exatamente. Primeira coisa que a gente precisa entender, e aí perpassando um pouco sobre o direito penal nessa modalidade, as modalidades de prisão, às vezes, a pessoa vai presa, mas tem todo um processo judicial a ser inaugurado. Então, a gente precisa, a princípio, tirar um pouco essa pseudo-discriminação com relação a essa matéria e começar a entender que se trata de um trabalhador que há, na verdade, a qualidade de segurado, e a gente vai ver claramente sobre isso. E esse benefício, ele é pago para quem? E aí eu já começo a entrar nessa segunda pergunta. Para quem é pago o benefício do auxílio reclusão? Certo, e isso é muito importante a gente ressaltar. O benefício do auxílio reclusão, ele não é pago, gente, ao segurado que está preso, entendeu? Que é uma grande polêmica, uma grande confusão que é gerada. Porque eu vejo muitas pessoas falarem, isso é injusto, a pessoa está presa, cometeu um crime, e ainda, recebe o benefício do INSS. A realidade não é essa. Até como a TED mesmo já colocou aqui, existem diversos tipos de possibilidades que levem alguém a uma prisão. Exatamente. Às vezes um acidente de trânsito mais grave, né? Diversas coisas, gente. Sim. Então não é uma questão da gente julgar ou questionar já qual foi o motivo da prisão. Mas o importante é entender que o auxílio reclusão, ele é um benefício que ele é pago para os dependentes daquele segurado que foi preso. Então, a gente tem que ressaltar muito isso. Não é a pessoa que está lá presa que vai receber um dinheiro do governo ou do INSS mais especificamente, mas sim aquela família que, em virtude da prisão de uma pessoa que era segurado, ou seja, era trabalhador, contribuía com o INSS e por algum motivo foi preso, essa família ficou sem um amparo, sem o dinheiro que aquela pessoa produzia mensalmente, então precisa de um auxílio para que seja realizada ali a manutenção daquela família. Então, no caso, os dependentes, aqui como a gente já costumou falar em outros programas, mas a gente ressalta. No caso, companheiro, que pode ser esposo, esposa, de união estável, os filhos até 21 anos de idade, desde que não sejam também emancipados, e também pai e os irmãos. Né? Irmãos também menores de 21, mas é claro que desde que fique comprovado uma relação de dependência econômica em relação àquela pessoa que está presa. Pronto. Interessante, Natuza, a gente observar que quando se trata de prisão, a gente precisa entender que a Constituição preserva que a punição criminal incida apenas na pessoa que cometeu o crime. E a gente precisa entender que a Previdência Social tem como função exatamente o amparo social. E aí, neste caso, é o que a doutora Natuza está nos trazendo, esse amparo social é a família. Porque não faria sentido, se a pessoa é um trabalhador, faz as contribuições, efetivamente tem direito dessa contrapartida, não faria sentido que toda a família pagasse pelo crime. A gente precisa entender que na Constituição há a preservação que a criminalização incida apenas na pessoa. Há
uma excepcionalidade que se trata com relação aos bens de herança, que podem sim, nesse caso, transpor a pessoa que vai além essas dívidas. Por exemplo, o sujeito cometeu uma determinada infração e foi morto e etc. Isso aí não interessa. O que importa é o seguinte, a transposição desse crime cometido não pode atingir as outras pessoas. E é exatamente essa discussão que a gente trava aqui no direito previdenciário. A gente precisa analisar de uma forma muito fria e analítica. Doutora Natuza, então traz para nós quais são os requisitos que as pessoas, que fazem com que as pessoas possam receber esse auxílio reclusão em virtude da pessoa ser presa, que é exatamente essa colocação, que quem recebe não é o preso, quem recebe são os familiares. Você já nos descreveu quais familiares seriam esses, mas quais seriam os requisitos para isso? Certo. A princípio, a gente tem que ter o principal ponto, e há meios de se provar, que é uma das maiores dificuldades, muitas das vezes, dentro do processo do pedido mesmo, direto no INSS, é você comprovar a dependência econômica. Tá, então aqui a gente deixa uma dica para vocês. A gente, claro, não quer que ninguém da família seja presa, claro. Mas às vezes você que está aí nos assistindo já está enfrentando essa situação. Já tem um parente ou um filho, ou o pai dos seus filhos, ou uma mãe, que vale a gente ressaltar que hoje os grandes beneficiários de auxílio reclusão têm sido filhos de mulheres que são presas. Então você imagina, a nossa realidade hoje no Brasil é de uma quantidade enorme de mães solos, né, de mulheres ali que são o sustento da sua família. E que também a gente sabe que eventualmente acontecem coisas e que hoje a gente tem cada vez mais uma população carcerária feminina crescente. Então, a maioria dos casos hoje de pagamento de auxílio reclusão no Brasil é feito em decorrência de mulheres que foram presas. Então, o principal ponto é você conseguir ter meios de comprovar. Quando é filho e também companheiro, né? No caso ali você vive desde como você tem as provas dessa união, se você não é casado civilmente, mas ali tendo a comprovação de que você mora na mesma casa, as contas de energia ou de água estão ali no nome de vocês, existem outros meios comprovando, existem filhos, né, que são ali registrados pelos dois, então a gente consegue ter uma comprovação dessa dependência econômica melhor. Mas principalmente nos casos é bom a gente ressaltar de pais e irmãos. Porque há também pessoas que são o sustentáculo ali dessas casas, né? Ajudam ali os seus pais idosos e, em decorrência disso, pode haver um caso desse de prisão. Então, é importante que os pais e irmãos, nesse caso, tenham outros meios de comprovação dessa dependência econômica. É um dos principais fatores. Perfeito. Vamos adiante. Quais os requisitos para ter direito de receber o auxílio reclusão? Certo. Aí, nesse caso, a gente vai falar do segurado. Perfeito. Né? Essa pessoa que foi presa, o que ela atendia aos critérios que o INSS estabelece para que a família, para que os dependentes possam receber esse auxílio reclusão. Então, nesse caso, e aí vale a pena a gente ressaltar o porquê que existe um benefício voltado para uma pessoa que é presa. Primeiro, gente, qualquer pessoa neste mundo, no nosso país, menorizando aqui o nosso espaço, está passivo disso dentro de alguma outra situação que aconteça, porque há fatos de que a prisão ela é imediata, ali, uma prisão em flagrante, sim, ali você fica e perdura aquele seu estado, exatamente, prisional. Né? Então, a princípio se leva em consideração que é um trabalhador, a pessoa ela tem que ser já segurado do INSS, tá? Ela é um período de carência hoje, após a reforma da Previdência, de 24 meses. Então, a pessoa já tem que ser um segurado do INSS há 24 meses, aí pelo menos há 2 anos trabalhando, de carteira assinada, ou de meios que possa ser comprovado esse trabalho, para que no caso dele vir a ser preso, a família, os dependentes dele, tenham direito a receber esse benefício que é o auxílio reclusão. Então percebe que a pessoa, na verdade, não é um ator que estava ali sem fazer nada, de repente foi preso, recebeu o benefício de ser preso. Não é nada disso. Não é nada disso. Na verdade, há toda uma vinculação com relação a essa qualidade do segurado. Claro que vai para as regras gerais depois de prorrogação de qualidade, mas a gente precisa, então, ter essa discussão bem ampla. A gente precisa entender. Agora eu vou trazer 2 exemplos assim, que, claro, esses exemplos eles são sempre passionais, eu diria, porque a gente vai trazendo, assim como os dois lados, a gente traz alguns exemplos, casos absurdos, e a gente traz alguns casos crassos que a gente pode configurar. Imaginemos, a Natuza trouxe uma informação importante para a gente aqui. Ela disse que a maior parte das pessoas que recebem o auxílio reclusão são beneficiários de mães solteiras,
de mães solos. Solos. Então a gente tem um caso grave. E a gente precisa, e aí não é nenhuma criação da minha cabeça, na verdade o acompanhamento da jurisprudência, a gente já viu vários casos, por exemplo, de mães, de pessoas que foram presos, por exemplo, e se mantiveram presos por anos. Há um caso clássico no STJ, que a pessoa passou 3 anos preso porque tinha furtado um pote de manteiga e 3 pães. Quer dizer, um pote de manteiga e 3 pães, passou 3 anos preso. É brincadeira. E principalmente com mulheres. São casos que você vê muito mães que numa situação de desespero furtam. Né? Não é nem questão de um roubo, não é uma questão de ter uma agressão, de arma, nada disso. Elas furtam comida para sustentar os seus filhos, para poder alimentar ali uma fome que já deve durar dias. Exatamente. E nesses casos são presas e ficam lá, esquecidas dentro do sistema prisional. Absolutamente esquecidas. E o interessante disso, e aí para fazer uma observação, a gente precisa fazer um contexto histórico, tem uma obra fantástica do Victor Hugo, Os Miseráveis, que fala exatamente dessa discussão, que é o Jean Valjean, que ele vai preso e condenado à prisão perpétua. Por quê? Porque pelo cometimento de pequenas infrações, e a infração dele foi exatamente furto de pão para alimentar a família. E aí a gente precisa analisar essa questão sobre esse ponto de vista. E eu vou te trazer um outro caso também interessante sobre isso, um caso também comum, que é com relação a furto de energia elétrica. Furto de energia. O que é isso? É o famoso gato, o sujeito faz... Mas imaginemos o tamanho... E aí a gente precisa, para entender isso, porque hoje em dia a população brasileira vive para pagar energia e pagar comida. Quer dizer, sobrevive no mal. Verdade. Entendeu? E cada vez pior. Eu chamo você, então, convido já para assistir o que está acontecendo. Assista no YouTube um programa que a gente fez exatamente sobre essa discussão, sobre privatização, sobre o que está acontecendo no Brasil. Acompanhe também na Band algumas entrevistas que a gente tem falado sobre a situação do Brasil atual. Mas vamos dar seguimento, que nosso tema de hoje é auxílio reclusão. Doutora Natuza, nos esclareça o seguinte: que tipo de regime prisional pode ser requerido auxílio reclusão? Certo. Então, esse é outro ponto importantíssimo dentro do auxílio reclusão. O direito aos dependentes, ele só é dado quando a pessoa está presa em regime fechado. Né? A gente sabe que existem outros tipos de regimes, né? Regime semiaberto, ali você vai para albergues. O regime aberto, quando a pessoa está ali com a tornozeleira, né? Já está fora ali do sistema prisional. Então, nesses casos, o auxílio reclusão, ele é cessado. Tá? Ou ele não tem direito, no caso, se desde o princípio a pessoa foi presa, ali teve audiência de custódia, ele já saiu ali fora do regime, ou com a tornozeleira, ou porventura outra medida que foi adotada, ok, mas só vai ter direito ao auxílio reclusão naqueles casos em que a pessoa realmente está presa em regime fechado e sem receber nenhum tipo de salário, nenhum tipo de pagamento ou outro benefício da Previdência Social. Porque muitas das vezes a pessoa pode ter sido presa e ela estava ali recebendo um auxílio-doença. Aposentadoria. Ou aposentado, que também tem vários casos. Então ali a pessoa já era aposentada do INSS, É porque a foi aposentadoria, presa. doutora Natuza, vou lhe cortar agora, a aposentadoria não deu para pagar o pão e a energia. Verdade. Entendeu? Mas continue. Mas infelizmente, é essa realidade que nós estamos ali, vivendo, né? Então, nesse caso, é importante também ressaltar isso. Não só dar direito no regime fechado e desde que você não esteja recebendo outro benefício ou recebendo salário, às vezes da empresa, a empresa continuou pagando, até por uma benevolência ou qualquer outra situação que tenha acontecido, ou recebendo qualquer outro tipo de benefício, como auxílio emergencial, por exemplo. Entendeu? Não pode estar recebendo o auxílio emergencial. Se você estiver preso, está recebendo, no caso esse, aí pode ser que você não venha a ter direito dos seus dependentes receberem o auxílio reclusão. Perfeitamente. Sobre essa discussão do regime prisional e do recebimento, tem uma polêmica muito grande, Natuza, sobre o sujeito quando está preso e foragido. Aí ele sai e depois volta. Mas a gente vai discutir esse e muitos outros assuntos ainda no segundo bloco. Será rapidinho. Já já a gente volta. Espera aí.
Saudações. Estamos de volta aqui para falar ainda sobre essa matéria, auxílio reclusão, com ela, doutora Natuza Chaves. Doutora Natuza Chaves, eu reparei que você está com um sorriso novo, diferente. Tá bonito. Obrigada. Tá bonito, tá bonito. Sorriso novo. Eu também estou de óculos hoje, gente, fiquei com preguiça de colocar lente. E aí eu disse, vou fazer de óculos mesmo, vai ficar diferente. Claro. Mas vamos falar de auxílio reclusão. Doutora, retomamos aquela matéria, retornando aquele contexto sobre a prisão, sobre quem tem direito de receber, essa questão do foragido. Eu quero falar principalmente do valor. O que aconteceu com relação a esse valor e como se dá? A princípio, a gente tem que ressaltar uma coisa. Em questão de valor, a gente tem primeiro analisar um dos requisitos para concessão, tá? Não é qualquer segurado do INSS de carteira assinada que vai ter direito a um limite de salário que ele recebia. Então, no caso, é analisado qual é o principal objetivo do auxílio reclusão, como a gente já colocou aqui. Dar uma assistência para aquela família, para aqueles dependentes, oriundo ali de uma família em que um ente que tinha o papel de sustentar essa família, por algum motivo, ele foi preso, tá? Então, é uma questão de fato de analisar algo que aquela família, que aqueles dependentes não vá ou não migrem ou não permaneçam, também tem isso, em um estado de miserabilidade. Então, não é para qualquer pessoa que foi presa ou qualquer renda. Hoje em dia, o INSS faz anualmente um estudo de viabilidade econômica e estipula qual é o máximo de salário que aquela pessoa, aquele segurado que foi preso, deveria estar recebendo para que os dependentes tenham direito. Então, nesse ano de 2021, por exemplo, o valor está em R$ 1.503, Ted. Então, nesse caso, há que ser analisado, ele tem que ser segurado do INSS, como já reforçamos aqui diversas vezes, no momento em que ele foi preso, tá? Ele tem que ser segurado do INSS, ele tem que receber com o salário assinado na carteira dele até R$ 1.503. Então, ali, quem já recebe em torno de 1.550, pode ser que possivelmente os dependentes já não tenham direito de receber. Por quê? Porque o critério esse de valor, ele é muito objetivo. Por quê? Porque não é para todo mundo que realmente teve um ente que foi preso. Mas sim a uma família que já vive hoje, você viver com um salário de R$ 1.503, já com tudo o aumento, a questão da inflação, como tu já falou, diversos custos que se tem hoje de uma família, já realmente está numa situação econômica apertada. E aí o ente ainda é preso, ainda tem outros diversos gastos referentes a isso. Então, como é que fica essa família? De que forma ela vai ser assistida? Então, é muito bom, principalmente antes da gente falar do quanto os dependentes recebem, a gente ressaltar esse valor que o salário, o dependente, o segurado que foi preso, ele deve estar recebendo ali na carteira dele assinada ou no último emprego dele até R$ 1.503 para esse ano de 2021, tá? A cada ano esse valor é atualizado. Então, 2019 tinha um valor menor, 2022 esse valor possivelmente vai ser um pouco maior com base no próprio estudo realizado pelo INSS. Pronto. Essa média ponderada dos últimos 12 meses. Exatamente. Né? Doutora Natuza, veja que contradição em termos. É muito interessante, e aí eu não posso esquecer jamais da minha veia de direito constitucional. Eu sempre digo que eu adoro, eu milito na área do direito previdenciário, do direito eleitoral, do direito imobiliário, mas a minha veia constitucional, a minha formação é de constitucionalista. Então, de fato, eu nasci no direito como constitucionalista e assim permaneço eternamente. Então, se eu for... É sempre uma disciplina que eu consigo discutir com mais tranquilidade, porque eu, de fato, tenho uma carga de leitura absurda nessa diretriz. Assim, nessa diretriz eu tenho, de fato, assim, pelo menos na época que eu ainda tinha muito tempo de estudar bastante, eu li tudo que existia sobre o tema no Brasil e no direito comparado também, os grandes autores. Mas o que eu quero chamar a atenção tem a ver com o que dispõe o artigo 6º da Constituição Federal e 7º, que vai trazer a questão do salário mínimo. E a gente traz lá aquela disposição, salário mínimo, capaz da renda, quer dizer, o salário mínimo, a ideia de salário mínimo é tu conseguir compor o sustento seu e da sua família, com lazer, com aquele patacoalhada toda que tem lá, né? Lazer, moradia, quer dizer, é porque não está incluído lá, eu acho que a gente devia colocar na Constituição, a alimentação está incluída, a energia elétrica, que também é um fator que pesa. Mas, enfim, e o engraçado é que o cálculo do INSS,
é para R$ 1.503 no ano de 2021. Só que o salário mínimo em 2021 é 1.100. Exatamente. Não é muito contraditório esse troço aqui dizer assim, se o INSS está fazendo um estudo e está dizendo, porra, o mínimo do sujeito, para o sujeito não ser miserável, é R$ 1.503, ele está dizendo, está concluindo, está dizendo para você, está dizendo para nós, que todo mundo que recebe o salário mínimo é miserável. E Você ainda tem entendeu? e isso se a gente for pegar só dentro do auxílio reclusão. Só do auxílio Porque se a gente for pegar em relação a outras situações, como BPC, LOAS, Pronto. que aí a condição de miserabilidade é ainda Abaixa mais baixo, Ainda é baixa mais. aí fica realmente uma situação tanto esdrúxula, Meio salário digamos, mínimo, né? Tem aquela discussão. Quer Um dizer, quarto do salário. Um quarto do salário A mínimo. gente tem que fazer algum trabalho para chegar a meio salário para ser considerado, de fato, é algo... É brincadeira. Mas vamos lá, vamos continuar. Auxílio reclusão. Doutora Natuza, quem nunca trabalhou de carteira assinada teria alguma possibilidade, alguma chance de receber o auxílio reclusão? Bem, quem nunca trabalhou de carteira assinada, mas que já trabalha em outras modalidades. E aqui nos outros programas a gente sempre ressalta a questão do segurado especial, né? O trabalhador rural, o pescador. Na nossa região aqui no Maranhão, geralmente são mais esses dois tipos de trabalho que são realizados. Então, esses dois tipos, no caso geral, o segurado especial, ele tem sim o direito de poder receber os seus dependentes, no caso, em um trabalhador sendo preso, os seus dependentes receberem o auxílio reclusão, né? Então, para isso, dentro aqui dos requisitos que nós já falamos. Prova, né? Provas, né? Provas de que ele tinha um trabalho dele, e aí vai ser geralmente as mesmas provas que a gente usa para outros benefícios voltados para segurado especial, tá? Prova de terra, se for um trabalhador rural ali, lavrador, provas da terra onde ele trabalha, a questão dos documentos públicos que ele possui a respeito disso, se for sindicalizado ou no meio da autodeclaração com outros documentos, registro de filho, enfim. Outras situações, compras de insumos, participação de determinados programas ou empréstimos para que ele invista em empréstimos específicos para a área de trabalhador rural. Né? No caso do pescador, ainda considero, muitas das vezes é mais fácil da gente trabalhar, desde que esse pescador venha recebendo o seguro-defesa. Então, se ele receber o seguro-defesa, é uma prova clara de que ele vem exercendo durante esse período para cumprir a carência que é exigida do INSS, no caso agora após a reforma de 24 meses. Então, se ele recebeu o seguro-defesa nos últimos anos, né, aí tem a possibilidade. Mas é importante a gente ressaltar que sim, o segurado especial, a título de trabalhador rural, lavrador, pescador e outros também, tem sim o direito de poder os seus dependentes receberem ali o auxílio reclusão. Perfeitamente. Eu quero agora fazer uma provocação à doutora Natuza com relação a duas figuras. Primeiro, o irregular e o informal. Como é que ficaria a situação do irregular e informal? Vamos lá, para que fique claro. O informal é o sujeito que trabalha por conta própria, por exemplo, aquele cara que vende um cachorro-quente na esquina e etc., que tem uma barraquinha, só que ele é absolutamente informal, ele não possui nenhum cadastro, nenhuma contribuição. Agora, o irregular é aquele cara que de fato trabalha para alguém e só que, por algum motivo, a gente não precisa entrar nessa seara agora para o direito previdenciário, ele não tem a carteira assinada. Fala pra gente. Certo, então vamos lá. Nesses casos, vamos primeiro falar do informal. Pronto. O informal, no caso, aí existem hoje meios, aí como a gente fala, ele realmente não tem nenhum tipo de inscrição. Ele ali é o empreendedor nato, que como o Ted falou, tem a barraquinha dele de cachorro-quente, faz as comidas dele, ou outros negócios que ele possa ter ali, mas ele não tem sequer nenhum tipo de vinculação ou contribuição, né, voltada ali em relação ao INSS. Então, esse caso fica um pouco mais difícil a gente conseguir demonstrar a questão da renda dele, até porque existem hoje, é importante a gente também informar aqui para você que está nos assistindo, que o INSS existem programas de baixa contribuição, mas que quando você contribui, você já passa a ser ali um segurado INSS, tendo direito a diversos benefícios, como auxílio-doença, mais na frente uma questão da aposentadoria. Com certeza. Há diversos programas ali que você fica fora, inclusive benefícios ali até voltado para você ter investimento. Procure um advogado previdenciarista. Veja a importância aí. Procure um advogado previdenciarista para lhe orientar nessa possibilidade para você fazer um cadastro, uma contribuição para ter alguma garantia. Agora, fale para nós sobre o irregular. Certo. O do irregular,
Aí é outra forma da gente poder trabalhar. Então, o irregular a gente considera que, como o Ted ressaltou, é aquela pessoa que ela verdadeiramente ela trabalha para alguém, ela é empregado de uma pessoa, ela cumpre os horários dela normalmente, mas a carteira dela, porventura, não está assinada, né? Ou a empresa, apesar da carteira estar assinada, muitas das vezes não está contribuindo, não está fazendo repasse para o INSS. E aí a gente vai também para a questão que a gente já falou aqui outras vezes. Muitas prefeituras no Maranhão é uma realidade. Você trabalha para o município, vem lá no seu contra-cheque o desconto do INSS, mas quando você vai ver no INSS verdadeiramente, o município não repassa a contribuição, tá certo? Então, nesses casos, a gente vai, é só uma questão da gente conseguir provar, demonstrar, ou se tiver o registro da carteira assinada, já é considerado. Pronto. Tá? Mesmo que o INSS a princípio não aceite, mas em vias judiciais é fácil da gente conseguir esse reconhecimento, tá? Desde que sua carteira esteja assinada. E não estando de carteira assinada, vale também, possivelmente, uma ação na Justiça do Trabalho para que a gente reconheça esse vínculo, ou que seja uma declaração de vínculo, ou reconhecimento de vínculo, ou uma ação trabalhista mesmo, cobrando todos os direitos, tá? Para que você passe a ter ali o seu registro no INSS ou seus dependentes passam a ter o direito de receber um auxílio reclusão, no caso tenha sido preso esse trabalhador. Doutora Natuza Chaves, eu quero que você se despeça do nosso público, deixe os seus contatos e fique à vontade. Muito obrigada por você estar com a gente nesse momento, assistindo. E se você tiver alguma dúvida sobre essa temática, bote nas nossas redes sociais, tá bom? Deixa aí a sua pergunta no programa que a gente vai estar esclarecendo mais sobre auxílio reclusão, qualquer outro programa que a gente tenha realizado aqui e sobre também essa sugestão do próximo tema para o nosso programa. Perfeitamente. Deixe sua rede social, doutora Natuza. Meu Instagram é Natuza Chaves, Natuza_Chaves. Então me adicione lá no Instagram, faça também a sua pergunta. Pronto. E aí, no mais, você pode também entrar em contato diretamente com o Instagram do programa Saudações, e também vá no YouTube e assista todos os episódios dessa série Entenda o Seu Direito Previdenciário e outros programas que estão lá disponíveis do seu interesse. Programa Saudações com Ted Anderson, está lá na plataforma do YouTube. Por fim, dou por encerrado e justo, agradecendo, claro, a doutora Natuza, que hoje está belíssima de sorriso novo. E fiquem com Deus e até a próxima.